E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 11, no verso de número 32, que diz assim: Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acabei de ler aqui João, capítulo de número 11, eu li do verso 32 em diante, onde fala para nós esse questionamento que Maria está fazendo a respeito do poder de Jesus, da autoridade de Jesus. Capítulo 11, 32, dizendo, quando ela fala, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então o que ela quer alegar para Cristo é que Jesus chegou antes da hora e que aquela hora já era tarde demais. Não antes da hora, né? Jesus chegou depois da hora. O que ela quer alegar para Jesus é isso, que Jesus veio e chegou muito depois. Ele era para ter chegado antes, mas na verdade, como ele chega depois, Lázaro já havia morrido, já estava em 4 dias e praticamente as pessoas que lá estavam não acreditavam tanto no que poderia acontecer, tanto que a pedra já estava pelo sepulcro, devido o homem já está morto. Jesus recebe essa notícia, todo mundo conhece essa história e sabe que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Eu já preguei esse texto várias vezes, inclusive, se você quiser ouvir mais mensagens sobre essa, baseada na história de Lázaro, você pode procurar ali no Manhã de Paz, na playlist, né? Procura na playlist aqui no meu canal, coloca o Manhã de Paz, mensagens Manhã de Paz, né? Porque tem o Manhã de Paz o programa inteiro e tem as mensagens que a gente corta só da pregação para você estar assistindo ela. Procura Manhã de Paz, mensagens e procura lá a história de Lázaro e você vai ver ela bem detalhada sobre esse processo de ressurreição que Jesus realizou na vida de Lázaro. O que me chama a atenção e eu quero pensar com vocês aqui nessa manhã é o questionamento que Maria está fazendo para Jesus no versículo 32, quando ela diz: Tendo, pois, Maria chegado a Jesus, estava vendo, lançou-se a seus pés, dizendo: Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela não está ausentando o poder de Jesus, ela reconhece que Jesus tem poder. Porque ela diz que se Jesus estivesse lá, se Jesus tivesse chegado lá, se Jesus já estivesse ali, ela dizia que o irmão não teria morrido. Porque ela então, na expressão dela, demonstra para nós que ela acreditava que Jesus tinha poder de curar Lázaro. Ok? Só que o que ela quer dizer é que Jesus chegou tarde demais, por isso morreu. Perceba, ela não está dizendo que ela não crê que Jesus tem poder. Ela crê. Porque no questionamento dela, mostra para nós que ela crê que Jesus tem poder. O problema é que ele era para ter chegado antes, na concepção de Maria. Era para ter chegado antes. Mas ele chegou depois. Se tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque você tem poder para curar. E ele seria curado. Mas como você chegou depois, meu irmão morreu. Esse pensamento que Maria tem aqui, muitas pessoas têm. O Senhor tem o poder. A autoridade eu sei que o Senhor tem. Poder eu sei que o Senhor tem. Força eu sei que o Senhor tem. Mas a questão é que é tarde demais. Já passou o tempo. Já passou a hora. Não tem mais jeito. Tem muita gente que está carregando essa mesma mentalidade de Maria. Até sabe que ele tem poder. Até sabe que ele tem autoridade para fazer. Mas ela continua conscientemente acreditando que já passou o tempo. Não tem mais como. Não tem mais jeito. Já era. Ele não vai fazer. Como é que ele vai fazer se já está tarde demais? Os médicos já disseram que não tem cura. O homem já disse que não tem jeito. Já me mandaram embora, perdi todas as portas, todos os direitos. As pessoas estão literalmente tentando desmotivar a tua fé todos os dias. E você percebe
que Jesus nunca chega atrasado. Para Maria, Jesus está atrasado. Só que Jesus deixa claro que o que ele queria fazer nesse momento não era a cura. O que ele queria fazer era a ressurreição. O poder da ressurreição seria muito maior do que o poder da cura. Então, para a manifestação desse poder, Jesus deixa com que Lázaro morra, com que Lázaro venha a óbito, para que em seguida Jesus ressuscite. Tanto que você vai perceber que quando o mensageiro avisa Jesus que Lázaro estava doente, ainda havia possibilidade de Jesus tentar chegar antes. Só que Jesus vai chegar depois da morte. E tem pessoas que não conseguem entender isso. Ah, por que o Senhor não chegou antes? Ah, por que o Senhor não fez antes? Ah, será que o Senhor não sabia o que estava acontecendo? Claro que sabia. Sabia e não precisava nem de mensageiro avisar. Conscientemente Jesus não voltou antes porque a intenção de Jesus não era curar. A intenção de Jesus era ressuscitar. Só que o problema é que quando eu não entendo o que Jesus quer fazer, eu fico questionando, eu fico indagando, eu fico murmurando, eu reclamo, porque eu não entendo qual é o tratamento de Jesus mediante o processo que eu estou vivendo. Perceba, ele poderia ter curado, mas ele não foi antes para curar, porque a intenção dele era ressuscitar. Existem coisas que Deus quer fazer que está muito além daquilo que você possa imaginar. Existem coisas que é o próprio Deus que vai fazer que está além das suas expectativas. Que ele não vai simplesmente curar, ele vai ressuscitar. Que não vai simplesmente tocar, ele vai fazer um milagre muito maior. Só que nesse processo eu preciso esperar uma palavra chamada tempo. Espera o tempo. Porque o tempo de Deus para a sua vida é muito melhor do que o seu tempo. Então acredite, Deus não vai chegar atrasado. Deus não vai se atrasar. Deus não vai chegar depois do ponto. Deus não vai se manifestar. Não, tem uma hora certa, tem um tempo certo, tem um momento certo, tem um período certo que Jesus reservou para que esse milagre acontecesse. Só que não é no seu tempo. Não é da sua forma. Não é do jeito que você quer. É do jeito que o nosso Deus determinar. Então, espera o tempo, que ele não vai se atrasar. Ele vai chegar e vai chegar para fazer algo muito maior. Só que você percebe que a esperança de Maria está no passado. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Esperança no passado. Expectativa no passado. Ela acreditava que Jesus poderia fazer, mas já era tarde demais. Ela deixou a esperança no passado. Só que eu preciso entender que Deus não é Deus do passado, Deus é Deus do presente. Na verdade, Deus não é Deus desses tempos, de passado, futuro e presente. Ele está em todos os tempos. Porque o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, o Deus de Isaac é o Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o Deus do Rodrigo, e o Deus do Rodrigo vai ser o Deus que vai continuar sendo amanhã. Ele não muda quem ele é. Ele está em todos os tempos. Só que o problema dessa mulher é que a esperança dela está no passado. E foi frustrada, porque Jesus não chegou na hora que ela queria. É isso que está acontecendo. Pessoas que estão frustradas, porque Jesus não chegou na hora que ela queria. Pessoas que estão decepcionadas, porque Jesus não fez na hora que ela queria. Pessoas que estão cansadas, desanimadas, porque Jesus não fez na hora que ela queria. E a gente vê muitas pessoas assim na igreja. Pessoas que desistem da fé porque não aconteceram no tempo dela. Faz a campanha, Deus não dá vitória na campanha, aí desvia da igreja. Fica um ano buscando, se Deus não dá vitória num ano buscando, desvia da igreja. Aí faz o propósito, se Deus não dá vitória no propósito, sai da igreja. São pessoas que querem no tempo dela, na vontade dela. E na verdade procuram Deus mais como um produto para resolver as suas necessidades.
quando a intenção de Deus é chegar no tempo dele, na hora dele, na vontade dele, no propósito dele. Por que não chegou ainda? Porque não é propósito. Por que não fez ainda? Porque não é vontade dele. Porque Deus tem algo preparado para o tempo dele ser realizado sobre a sua vida. Então, se submeta à vontade dele. Coloca a tua esperança nele. E creia que ele não está chegando tarde. Não, ele não está chegando depois. Não, ele não está chegando depois do tempo. Não, ele tem uma hora certa para chegar. Ah, mas se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ela crê que ele tem poder, mas acha que ele chegou atrasado. Poder o Senhor tem, só não fez na hora que eu quero. Só que sempre vai ser assim. Poder, ele continua tendo, mas nunca vai ser na hora que eu quero. Porque não é propósito dele fazer na hora que eu quero. Enquanto eu quero cura, ele quer ressurreição. Enquanto eu quero ver o milagre da cura, ele quer fazer um milagre muito maior da ressurreição. Enquanto aquilo que eu quero é para suprir uma necessidade que eu tenho emocional com meu irmão, aquilo que ele quer fazer vai salvar pessoas, vai libertar pessoas. Porque depois que Lázaro saiu do sepulcro, muitas pessoas ficaram maravilhadas com o poder que Jesus demonstrou ter. Existem milagres que Jesus não fez ainda, porque quando ele começar a realizar, muita gente dessa casa vai ser impactada. Às vezes Deus está permitindo as coisas piorarem para mais pessoas verem que o negócio está ruim, que o negócio está pior, e para depois perceberem o quanto Deus tem o poder de ressuscitar e de fazer um milagre sobre a sua vida. Então creia nessa palavra. Ele não chegou depois. Ele não chegou atrasado. Ele não chegou porque ele não sabia. Ele não chegou porque ele não estava se preocupando com a dor sua ou com a dor de alguém. Não, ele não chegou porque não era propósito. Até porque o nosso Deus trabalha com propósito. O nosso Deus não trabalha com acaso. O nosso Deus não trabalha com coincidência. O nosso Deus trabalha com propósito. Não é atrasado, não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo que Deus determinar. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então escreve aí nos comentários. Eu creio que Jesus vai chegar no tempo certo. Eu creio que Deus vai fazer no tempo certo. Eu não vou perder a minha esperança. A minha esperança é Jesus. Eu creio que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu creio que Ele vai fazer todas as coisas. Eu não vou deixar a minha fé ser abalada. Eu confio no Senhor. Não sei, alguma coisa que você entendeu dessa palavra que mostra o quanto essa palavra está fazendo efeito sobre a sua casa.